A mensagem na qual meditaremos nesta noite tem como título A Boa Nova da Restauração. A Igreja Apostólica é fundamentada no Evangelho do Reino dos Céus e prega a salvação por meio da fé em Deus, em Jesus, em Maria Santíssima, nos santos e anjos. Anuncia o nome da Santa Borrosa como Espírito Consolador prometido por Jesus. Anunciamos também o nome do Santo Irmão Aldo como seu sucessor, único representante deste Consolador e pastor deste rebanho. Todas as pessoas de bom senso logo percebem a utilidade e o valor da nossa pregação, pois o objetivo da doutrina apostólica é aproximar o ser humano cada vez mais de seu Criador, nosso Deus e Pai, através da purificação e santificação da alma. Em todas as épocas da manifestação do poder divino na terra, sempre foi necessária a existência de uma ou mais pessoas qualificadas para representarem o poder do Pai entre os homens. Nos últimos séculos, a humanidade estava muito carente de um elo genuíno que exercesse a função intercessora entre os céus e a terra. Durante um longo período, houve uma espécie de névoa que impedia a ligação direta e eficaz entre a Trindade excelsa e a criatura humana. Por isso, com satisfação, envidamos esforços para tornar conhecida, atualmente, a boa nova da restauração do tabernáculo de Deus entre os homens. Essa é a missão da Igreja Apostólica, onde se manifesta o outro Consolador prometido por Jesus, o qual Ele mesmo formou e preparou, nossa Santa Borrosa, para este sublime ministério. Ao mesmo tempo, anunciamos o seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, que por 44 anos dirigiu esta Santa Igreja em nome dessa Santa Poderosa, para que ninguém se atrevesse a se declarar porta-voz não autorizado dessa Santa Verdadeira. Agindo assim, esclarecemos e evitamos qualquer possibilidade de engano, pois asseguramos ao legítimo portador dos dons naturais necessários, o Santo Irmão Aldo, o direito irrefutável de ser a única pessoa, enquanto cumpria o seu ministério nesta terra, capaz de ver, ouvir e falar com a Santa Borrosa. Ele foi escolhido para ser o porta-voz do Consolador, um profeta de Deus entre nós, seu povo. Desde que foi possível a Jesus manifestar-se a Santa Borrosa, enquanto ela ainda estava em seu corpo físico, dissipou-se o nevoeiro, abrindo-se como uma cortina para novos tempos de realizações e sinais entre os homens, tornando a salvação ainda mais concreta e eficaz para os humildes de coração. Hoje, nosso profeta Santo Irmão Aldo está na glória celestial, mas nos deixou preparados para seguirmos em frente, enquanto Deus permitir que esta igreja exerça sua missão na terra. Ele afirmou que não haveria sucessor ao seu ministério, pois tudo o que o povo de Deus precisava aprender para alcançar a salvação já havia sido ensinado por ele. Para que a oportunidade de salvação seja plausível, é necessário que as pessoas aprendam a abandonar costumes e atitudes que não condizem com os ensinamentos da doutrina e da disciplina apostólica. A doutrina e a disciplina apostólica são a perfeita aplicação dos ensinamentos de Jesus para a regeneração, para a transformação e salvação do verdadeiro Filho de Deus. O próprio Jesus Cristo afirmou: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Por isso, dizemos que é tempo de transformação de vidas. É preciso deixar morrer aquilo que não trouxe benefícios, para que novas perspectivas possam surgir e delimitem o novo caminho a seguir. A oportunidade de conversão e salvação é concedida a todos, pois a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo desejam auxiliar cada um que os aceita com disposição e fé. No entanto,
não se deve temer o preço a ser pago pela renovação de vida. Esse preço é a abnegação e a força de vontade para superar os possíveis obstáculos que muitos colocarão em seu caminho, tentando impedir a transformação de seus hábitos e costumes, como críticas, comentários negativos e convites para participarem de vícios que devem ser rejeitados. Será necessária muita firmeza e convicção de fé para resistir e permanecer fiel a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à sua Igreja Apostólica. Mas, confiando e sendo sincero, eles os ajudarão fortalecendo o ideal proposto em seu coração, o de renascer e de permanecer para Deus. Não basta apenas dizer que aceitou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ou está convencido do poder e da autoridade desses santos. É preciso abandonar os antigos costumes e abraçar uma nova realidade. A doutrina e a disciplina determinadas por Deus e por Jesus, por intermédio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, concretizam a verdadeira conversão para ser considerado filho de Deus. Ao Senhor, à Senhora, a você jovem, que deseja obter resultados positivos em sua vida, aproxime-se de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e deste profeta, o Santo Irmão Aldo. Seja humilde para promover a renovação de seus costumes e certamente encontrará a felicidade tão almejada nos dias de hoje. Amados irmãos, foi feito, conforme lhes disse, a exposição da palavra do nosso Deus. Agora precisamos entender e tirar lições práticas para a nossa vida atual. Em primeiro momento, irmãos, um fortalecimento daquilo que já acreditamos, que é o que esta igreja representa, onde a mensagem vai nos dizer que esta igreja apostólica, ela é fundamentada no Evangelho do Reino dos Céus. O profeta Amós, irmãos, há muitos anos atrás, muitos anos antes da vinda de Jesus, ele escreveu dizendo as palavras de Deus, que naquela ocasião disse: no tempo certo eu reedificarei, erguerei o meu tabernáculo. Algumas pessoas acreditam que estava Deus se referindo à reconstrução do templo de Jerusalém. Mas Deus estava melhor dizendo, se referindo ao restabelecimento do seu tabernáculo, que é a igreja. E aí nós vamos ver, irmãos, a concretização e a conclusão destas palavras com o apóstolo São João, quando em uma visão ele vai escrever dizendo: eu vi a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, e ouvi uma grande voz que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens. A nova Jerusalém, ou a cidade santa, ou o tabernáculo de Deus, tudo se refere, irmãos, à sua igreja. A igreja restaurada por Deus nesses tempos para anunciar o Consolador, para anunciar a salvação aos bons e humildes de coração. Então esta é uma das convicções que temos, de que esta igreja, ela de fato é fundamentada no Evangelho do Reino dos Céus. E o que prega esta igreja apostólica? A mensagem disse: olha, a igreja apostólica prega a salvação por meio da fé, mas também, irmãos, por meio da graça. Como diz o apóstolo São Paulo: pela graça sois salvos, mediante a fé. Sim, é a nossa fé, juntamente com a graça, que nos conduzirá para a salvação. E quando nós nos referimos a uma fé que produz salvação, não estamos falando de uma fé intelectual meramente, de uma fé que às vezes professamos, mas que de fato não existe em nós. Estamos falando da fé que, segundo o que diz São Tiago, é provada, ela existe quando existe também as boas obras. Então sim, irmãos, esta igreja prega a salvação por meio da fé e da graça, por meio da fé em Deus. Não podemos herdar o céu se não tivermos fé em Deus, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Jesus. Por isso que a doutrina diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Podemos fazer tudo nesta terra, irmãos, mas se nós não tivermos fé, nós não agradaremos a Deus, muito menos alcançaremos a salvação do nosso espírito. Então, se é esta fé, juntamente com a graça, que proporciona a salvação, que nos conduz para a salvação, nós precisamos ter certeza de que a nossa fé que professamos, ela de fato existe. E como é que eu sei disso? Como é que eu vou descobrir que a minha fé, que eu afirmo ter, ela de fato é verdadeira e ela é suficiente para me proporcionar a salvação? Ora, irmãos, São Tiago ele diz, olha, alguém poderá dizer, eu tenho fé, e então eu direi para esta pessoa, pois então me mostre as tuas obras, para que eu entenda que de fato você tem fé. E ele vai dizer, olha, se a fé não for acompanhada de boas obras, esta fé, ela é morta em si mesma, ela não existe. E não existindo a fé, irmãos, anula-se a possibilidade de salvação. Como nós iremos tornar então as nossas obras compatíveis com a nossa fé? A mensagem disse, aí toda pessoa de bom senso logo entende, logo percebe a utilidade da doutrina da Igreja Apostólica. Sim, a doutrina de nossa igreja, ela, irmãos, é como um guia, é como um manual para todo aquele que quer salvação, para todo aquele que quer purificar as suas obras e tornar as suas obras compatíveis com a fé que tal pessoa professa e afirma ter. A doutrina é como um guia. Não apenas, irmãos, ajuda a criatura a tornar as suas obras compatíveis com a fé, mas também purifica o viver, santifica o viver do Filho de Deus. A mensagem destacou que é esta doutrina que vai nos conduzir às renúncias daquilo que não condizem com o novo nascimento. Anulando, inclusive, irmãos, a expressão de algumas pessoas que poderão dizer, mas eu tenho fé em Deus, mas eu creio na Santa Avó Rosa, eu creio no Santo Irmão Aldo. A doutrina, ela é muito clara ao nos ensinar que ter fé, que acreditar, que crer na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo não é suficiente para a salvação do espírito. Jesus, inclusive, irmãos, ele foi muito claro quando ele disse para algumas pessoas, vocês acreditam que existe um Deus só? Vocês creem que há um único Deus? E em seguida ele respondeu dizendo, vocês fazem bem, vocês fazem bem. Mas em relação a isso ele disse, no entanto, até os espíritos das trevas também creem em Deus, creem que existe um só Deus. É aí onde entenderemos que só a expressão, eu creio na Santa Avó Rosa, eu creio no Santo Irmão Aldo, não é suficiente. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês creem em Deus? É maravilhoso isso. Mas você quer um galardão só porque você crê em Deus e reconhece que Ele é todo-poderoso? Você quer a vida eterna, você quer uma recompensa, porque você reconhece a autoridade da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo? Negativo. Até os espíritos das trevas sabem disso, creem nisso, mas não são salvos. O que de fato é preciso, irmãos, é a renúncia. Por isso que a mensagem enfatizou que nós precisamos abrir mão dos nossos costumes, dos nossos hábitos, que não condizem com a vontade de Deus, que não estejam alinhados na doutrina e na disciplina. E para fortalecer este argumento foi usada a expressão de Jesus, ninguém coloca remendo de pano novo em uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ora, irmãos, por que Jesus utilizou esta metáfora? Por que Jesus se expressou desta forma? Por que Ele falou desta maneira para aquelas pessoas? O que Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas é que nós não podemos ser de fato novos, sermos restaurados, sermos santificados, sem abrirmos mão dos nossos hábitos passados, da nossa vida antiga. Sobre isso, São Paulo disse, é preciso se revestir do novo homem. Mas antes de ser um novo homem, você precisa se despir do velho homem. Você precisa abandonar o velho homem. Você precisa deixar para trás aquilo que não condizem com a vontade de Deus. Quem nos ensina a fazer estas coisas
nos revestir do novo homem, deixar as coisas para trás, aquilo que não condizem com a vontade de Deus, é a doutrina, é a disciplina de nossa igreja apostólica. E para sermos salvos, irmãos, de fato, precisamos entender isso. Nós não podemos avançar em direção aos céus se continuarmos com a nossa mente e o nosso coração presos aos valores deste mundo, como a inveja, como a cobiça, como o rancor, como o orgulho, a mentira, a soberba, a vaidade. Todas estas coisas são valores mundanos. E aquele que quer ser uma nova criatura e que quer entrar no reino de Deus, precisa abandonar todas estas coisas se elas tiver estas coisas em suas vidas. E para que eu entenda, para que eu reconheça, para que eu saiba se eu tenho ou não estas coisas, eu vou precisar exercitar uma coisa chamada vigilância. Eu vou vigiar. Eu vou olhar para a minha própria vida e vou observar se eu tenho alguns costumes que não condizem com a vontade de Deus. Será que eu não sou uma pessoa mentirosa? Será que de vez em quando eu não conto uma mentira, que é para me sobressair sobre as outras pessoas, para me beneficiar em algumas ocasiões? Será que eu não uso da mentira? Será que eu não sou uma pessoa vaidosa? Será que eu não sou orgulhoso? Será que eu não sou soberbo? Será que eu não sou uma pessoa falsamente religiosa ou que tem uma religiosidade exterior? Será que eu não sou esta pessoa? Um falso cristão que expressa uma religiosidade exterior, mas que não é compatível com aquilo que há no coração? Isto, irmãos, são perguntas, são observações que o Filho de Deus deve sempre fazer em relação a si mesmo. E é exatamente sobre isso que a doutrina de nossa igreja enfatiza. Olha, o que a mensagem destacou. No entanto, uma vez que a oportunidade de conversão e salvação é concedida a todos, é preciso ter fé. E não podem temer o preço a ser pago pela renovação de sua vida. Há muitas pessoas que não estão dispostas a pagar o preço para que sejam novos cristãos, para que seja um novo homem, para que seja uma nova mulher, espiritualmente falando. E nós temos dois exemplos claros nas Escrituras. Um do apóstolo São Pedro e outro de um jovem rico. Quando Jesus encontrou São Pedro pescando, Jesus faz um convite para ele, dizendo: Pedro, segue-me e eu te farei pescador de homens. E São Lucas registrou que São Pedro se prostrou aos pés de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Isto chama-se reconhecimento. Reconhecer quem você e eu somos. Reconhecer, irmãos, o que de fato somos, quais são as nossas atitudes, quais são os nossos hábitos. São Pedro vai dizer: Senhor, eu sou um homem pecador, eu reconheço isso. Eu reconheço isso. Mas Jesus enfatizou: você me siga e eu te farei um pescador de homens. E aí São Lucas diz que São Pedro ancorou os seus barcos na terra e deixou tudo para seguir Jesus. Foi-lhe dado naquele momento uma oportunidade de vida nova. É como se Jesus tivesse dado a ele agora, irmãos, naquele momento, uma chance de viver uma vida totalmente diferente. E ele disse: venha Pedro, venha. E ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Ele não se importou. E ele tinha, inclusive, coisas materiais. Era o dono de por exemplo, um pesqueiro. Era um pescador, ele tinha um empreendimento de pesca. Ele tinha barcos, tinha redes. No entanto, ele deixou tudo. Mas ele também tinha costumes e hábitos que não eram aprovados por Deus. E ele deixou tudo. Aí, em relação a isso, nós vamos ver uma outra atitude. Um homem que se propôs a seguir Jesus. Não foi nem Jesus que o convidou. Ele mesmo se propôs a seguir Jesus. E disse: Senhor, o que é que eu preciso fazer para me herdar a vida eterna? E Jesus foi dizendo a ele: olha, você precisa obedecer às leis, os mandamentos. Você não deve matar, você não deve roubar, você não deve cobiçar. Ele disse: Senhor, mas eu faço estas coisas, eu pratico esses mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus não contrariou aquele homem. Jesus não disse que ele não praticava, ele praticava mesmo. Mas Jesus falou: uma coisa te falta, ainda te falta uma coisa. Mesmo praticando isso, te falta uma coisa.
Vai, se desfaz dos teus bens, e aí depois você me segue. Foi dada a oportunidade para duas pessoas diferentes. Para São Pedro, uma nova oportunidade de vida. Vem, me segue, eu te farei um pescador de homem. Para aquele homem rico, Jesus disse, se desfaz da tua riqueza e depois você me segue. Há diversas pessoas que traduzem ou interpretam esta expressão de Jesus, se desfaz da tua riqueza, como sendo Jesus dizendo para aquele homem, vende a casa que você trabalhou e lutou para conquistar. Se desfaz das tuas coisas que você lutou e trabalhou honestamente para obter e dá para quem não fez nada. Não era isso que Jesus estava falando. Não é justo isso. Jesus não era injusto. A expressão que Jesus disse, se desfaz dos teus bens, da tua riqueza, era também, irmãos, aquilo que para aquele homem era importante. Ora, há coisas em nossas vidas que às vezes são muito importantes para nós. Há pessoas, por exemplo, que acham importante mentir para ganhar mais dinheiro. Há pessoas que às vezes acham importante trapacear para se sobressair sobre os outros. Às vezes as pessoas que gostam de ser vaidosas e orgulhosas para transmitir uma imagem que não condiz com quem ela é. Então estas coisas, de certa forma, se caracterizam riqueza, algo importante para essas pessoas. E Jesus diz, se desfaça destas coisas e aí depois você me segue. Vamos observar a diferença das duas decisões. São Pedro ancorou os barcos na terra, deixou tudo e seguiu Jesus. Este outro homem, a Escritura diz que ele parou um pouco à frente de Jesus, e então ele pensou consigo, este homem é o Filho de Deus. Ele está me chamando para a salvação. No entanto, ele está me dizendo que eu preciso abrir mão daquilo que eu acho importante para mim poder segui-lo. E a Escritura vai dizer, aquele homem pensou e pensou. E depois retirou-se triste da presença de Jesus. Porque muitos eram os seus bens. Muitas eram as coisas que para aquele homem era importante. E que mesmo sabendo que Jesus era o Filho de Deus e que estava o chamando para a salvação, é como se ele dissesse, olha Senhor, seria uma boa, seria maravilhoso, seria extraordinário caminhar contigo. Eu teria a vida eterna. O problema é que eu tenho muitas coisas aqui também comigo que não dá para deixar para trás. Estas coisas, de certa forma, são mais importantes do que seguir o Senhor. Então pode ir com seus amigos e eu vou ficar com as minhas coisas. Agora vamos observar a diferença de recompensa. São Pedro deixa tudo e segue Jesus. E lá mais adiante, depois de um tempo seguindo Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus. Uma pergunta que alguém pode entender como pergunta egoísta. Eu digo que não, é uma pergunta humana. Que você e eu faríamos se estivesse no lugar dele. Disse, Senhor, eu que deixei, ou nós que deixamos tudo para te seguir. Abandonamos os nossos hábitos, os nossos costumes, nos aprimoramos, nos tornamos uma nova pessoa. Qual será a nossa recompensa? O que é que nós vamos ganhar em relação a isso? Jesus lhe respondeu dizendo, olha, vocês que deixaram tudo para me seguir, e de fato ele tinha deixado tudo, quando eu, na regeneração do Filho do Homem, quer dizer, quando eu ressuscitar e eu me assentar no meu trono, vocês também se assentarão em tronos. Jesus estava dizendo, você vai ter um galardão, você vai ter a vida eterna, porque você de fato deixou tudo. Agora me mostre ou procure uma recompensa para aquele homem que preferiu ficar com as coisas que eram importantes para ele. E repito, não era bens, eram coisas que estavam na alma, no coração dele, que para ele era importante. Não há nenhuma recompensa para aquele que não deixa de fato tudo para seguir o caminho do reino de Deus. Não há recompensa. Nós não encontraremos Jesus dizendo, olha, se você não quer deixar as suas coisas, me siga então, do jeito que você está. Por isso que a mensagem diz, olha, é preciso abandonar os maus costumes. Ora, irmãos, e o que mais nos chama a atenção é o que está escrito, e retirou-se triste da presença de Jesus. Por quê? Porque não há alegria, não há felicidade em escolher ficar e permanecer com as coisas deste mundo.
Não há felicidade nisso. Ninguém vai ser verdadeiramente feliz escolhendo ficar com as coisas deste mundo, escolhendo ficar com os seus hábitos, com os seus maus costumes, com as suas ideias erradas, com os seus pensamentos. Não há felicidade nisso. A pessoa vai continuar vazia e ela até pode tentar preencher o vazio do seu espírito, da sua alma, com as coisas deste mundo. Isto é possível. O inimigo até faz com que as pessoas tentem preencher o vazio de sua alma com as coisas deste mundo, né? Bebendo, se prostituindo, né? Bebidas alcoólicas, fumando, se entregando aos prazeres da carne, à cobiça dos olhos, à ostentação dos bens. O inimigo faz com que as pessoas tentem suprir e preencher o vazio do espírito, que é a falta de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Mas a pessoa vai continuar vazia do mesmo jeito. Nunca encontrará a felicidade plena. Por isso que Salomão, ele disse, eu tenho observado, eu vi que todos os rios correm para o mar. Tudo vai em direção ao mar. E o mar nunca se enche. Ele estava falando da nossa vida. Ele diz, olha, é inútil tentar preencher o vazio que há no coração, que há na vida, que há no espírito, que é a ausência de Deus com as outras coisas. Você vai participar de todas as coisas e nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar de fato realizado. É isso que ele está dizendo. Eu vi os rios corriam tudo para o mar nunca se enchia, permanecia sempre do mesmo jeito. Essa é a nossa vida sem Deus. Essa é a realidade da humanidade, que tenta preencher o vazio da alma com as coisas deste mundo e nunca vai estar realmente realizada. Nunca. É por isso que a doutrina diz, olha, você pode ser salvo, você pode ser extremamente realizado, você pode ser feliz. Não uma felicidade passageira, mas uma eterna. E para que isto aconteça, tome posse da doutrina, tome posse da disciplina, façam delas o instrumento que vai reger a sua vida. É simplesmente fazer isso. E nos ensina que nós não podemos professar uma fé ilusória, mas que em troca disso, irmãos, ao invés disso, deveremos ter firmeza de espírito para pagar o preço que Deus exige para que possamos herdar a vida eterna. E aí eu pergunto ao Senhor, à senhora, você jovem, quais são as tuas coisas importantes? Quais são os teus bens espirituais? Quais são os valores que para você é extremamente importante que você os guarda no coração e no espírito? Ora, irmãos, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está em servir o reino de Deus. Por isso Jesus falou disso. Um homem, ele tinha uma noção do que era importante, do que era riqueza. Até o momento ele acreditava que o que ele tinha era riqueza, era felicidade. Mas aí um determinado dia ele achou um tesouro escondido em um campo. E aquele homem tomou uma decisão, de olha, eu vou me desfazer de tudo que eu tenho e vou adquirir esse pedaço de terra, onde tem esse tesouro. Eu vou deixar aquelas minhas coisas e vou adquirir só isso. Jesus contou essa parábola, irmãos, para ilustrar ou exemplificar que assim é o reino de Deus. Nós, enquanto mundanos, acreditávamos ou acreditamos que somos felizes e que as coisas deste mundo trazem felicidade. É uma ideia errada, é uma convicção equivocada. Quando nós encontramos o Consolador e o Santo Irmão Alto, quando nos deparamos com a doutrina original do reino dos céus, nós entendemos que aqui de fato é o reino de Deus, que o que temos aqui é de fato riqueza. E quando encontramos isto, irmãos, é dado duas opções. Você quer permanecer e você quer desfrutar deste tesouro, você vai precisar deixar as suas coisas para trás. Jesus ofereceu uma nova vida para São Pedro, ofereceu uma nova vida para aquele homem, e nesta noite, junto a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nos confronta e diz, sigam-me, darei uma vida nova a vocês. Uma vida diferente, não uma vida remendada, não uma vida superficial de filho de Deus, uma vida completa. Eu digo a vocês que para que essa nova vida seja plena, vocês precisam se reestruturar, abandonar os seus antigos costumes, as suas ideias, e então se tornar um novo homem.
São Paulo diz que o novo homem que ele se refere é o homem criado à imagem e semelhança de Deus, que não se corrompe com os desejos deste mundo. É o homem que é transformado, que é restaurado e purificado também mentalmente. Não é simplesmente, irmãos, uma mudança de aparência. Não, é uma mudança completa. Afinal de contas, irmãos, a Santa Borrosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, o nosso Deus, eles não querem remendar a nossa vida antiga. Eles querem, na verdade, transformá-la completamente. Mudar o seu pensamento, seus desejos, as suas atitudes, seus costumes e até mesmo ter uma participação grande naquilo que você fala, no seu comportamento. Isto é o Evangelho do Reino dos Céus. Esta é a boa nova da restauração. O Evangelho do Reino de Deus não é, irmãos, um remendo religioso. É mais que isso. É uma palavra poderosa que produz novo nascimento na criatura. Pensem desta maneira. Reflita e pergunte-se: será que eu abandonei tudo para seguir este santo caminho? Será que eu deixei tudo para trás? Ou será que eu ainda continuo da mesma forma que eu era? É um exercício simples e prático para você saber se você é novo ou se você é velho espiritualmente. Sobretudo para os que vieram para esta igreja. Ora, irmãos, se você colocar uma camisa nova e uma velha, uma do lado da outra, elas podem ser brancas, com os mesmos botões, com os mesmos detalhes. Qualquer pessoa conseguirá distinguir qual é a camisa velha, qual é a camisa nova, ou não? Sim. Se você colocar duas camisas iguais, idênticas, no entanto, uma velha e uma nova, você vai pegar e vai dizer: essa aqui que é a nova. Porque há diferença entre elas, mesmo sendo, irmãos, mesmo tecido, a mesma cor. Se eu quero saber se eu sou novo, se eu abandonei os meus costumes e as minhas ideias erradas, é só eu me comparar. Quem eu sou agora? Quem eu era antes? Será que eu consigo perceber mudança? Ou será que eu continuo igual? Será que eu não mudei tanto a ponto de não perceber que eu mudei? É assim que nós descobrimos se somos novos homens, novas mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. É assim que se descobre, irmãos, se somos ou não novas criaturas. Qual é o benefício de deixar estas coisas, além da vida eterna? Enquanto trilhamos a nossa jornada terrena aqui na terra, é termos o reino de Deus ao nosso favor. É orarmos ao nosso Pai Celestial e se cumprir o que disse Jesus: olha, eu garanto a vocês que se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, dirigindo a vida de vocês, podem pedir o que vocês quiserem e vos será feito, vos será dado. É interessante essa palavra de Jesus, porque alguém vai olhar para o final do que ele disse, dizendo: e tudo que vocês pedirem eu darei a vocês, e vai dizer: eu acho que Jesus estava brincando comigo. Ou ele estava sendo irônico quando ele falou essas coisas, porque eu tenho pedido tanta coisa, eu não tenho visto ele fazer essas coisas que eu quero. Eu não tenho visto ele me dar o que eu peço. E ele disse que era só eu pedir que ele me daria. Sim, de fato. Esse, irmãos, é o nosso eu interesseiro, que vai olhar só o final da palavra de Jesus: pedireis tudo o que vocês quiserem e vos será feito. E ele disse, na verdade, duas coisas antes, que passa despercebido, porque somos nós. Assim é a criatura. Ela quer bênção. Ela quer Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor, para determinar o que ela vai fazer, por onde ela vai andar. E o que ele diz, na verdade, é: se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem comigo, se as minhas palavras estiverem em vocês, dirigindo a vida de vocês, se estiverem vivendo de acordo com a minha vontade, aí peçam o que vocês querem e vos será feito. Uma vez que temos certeza de que estamos com Ele, com a Santa Borrosa e com o Santo Irmão Aldo, e que as palavras deles guiam a nossa vida, os nossos passos,